Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer a cesta em fio de malha Carrinho Feliz. A nossa cesta foi produzida com fio de malha tear nobre e esse fio que utilizamos aqui é o espaguete, que é o mais fino que você encontra aí no mercado. Para produzi-la, eu utilizei 250 gramas do fio de malha azul, 50 gramas do fio de malha preto, que vamos aqui produzir as rodas, e 10 gramas para fazer aqui a frente do nosso carrinho, do fio branco. Vamos precisar também de um pedacinho do fio, eu coloquei aqui em um tom de salmão, mas você pode colocar vermelho ou rosa para formar aqui a boquinha. Então, apenas um pedacinho, acredito que de 30 centímetros que usei aqui. Utilizei também 8 botões coloridos, 2 pretos para formar aqui os olhos do nosso carrinho, 2 aqui coloridos. O meu aqui é em formato de uma bola de futebol, em um tom de azul e branco. São 2 para formar os faróis. E aqui nas rodas, para dar acabamento, eu utilizei 4 botões em formato de borboleta. Mas aí vai ficar a seu critério. Você vai colocar aí em sua casa o botão que você queira. Para aplicar os botões, você vai precisar de uma agulha com linha. Eu apliquei os meus aqui com a linha de pipa, por ser uma linha mais resistente. A nossa agulha de trabalho é a número 7. O nosso carrinho ficou no final com 23 centímetros aqui no comprimento. Temos aqui de altura, aqui na parte mais baixa são 7 centímetros e aqui na parte mais alta, aqui essa parte da frente, você vai ter 15 centímetros aqui de altura. E aqui na largura serão 17 centímetros. Você pode utilizar a sua cesta nos mais diversos ambientes aí da sua casa. Ela é bem fácil de ser produzida e eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa videoaula, ok? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com fio espaguete em um tom de azul e a nossa agulha de trabalho é a número 7. Eu vou começar prendendo o fio na agulha e vou fazer 20 correntes. Feito as 20 correntes, eu volto na segunda corrente depois da agulha e trabalho um ponto baixo. Vou para a próxima corrente, trabalho mais um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada corrente que eu tenho aqui na base. Vai ficando dessa forma. Já finalizando aqui na última corrente, faço aqui o último ponto baixo e ficou dessa forma. Agora, eu faço uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu trabalho um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Até o final novamente da carreira. Então,
Então, vai ficando dessa forma. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui o último ponto baixo e ficou dessa forma. Nós temos aqui 2 carreiras prontas, vamos fazer um total de 12 carreiras. Então, além dessas 2 carreiras, eu vou fazer mais 10 carreiras, trabalhando sempre da mesma forma. Faço uma corrente, viro o trabalho e faço um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Vou fazer as outras 10 carreiras e volto trabalhando junto com você. Terminada aqui as 12 carreiras, até agora o nosso trabalho está dessa forma. Agora, nós vamos continuar. Aqui eu fiz o último ponto baixo. Então, eu vou voltar aqui para trás. Vou passar minha agulha aqui no espaço antes desse último ponto baixo. E faço mais um ponto baixo. Aqui no mesmo espaço eu trabalho mais 2 pontos baixos. Então, ficou dessa forma. Eu vou virar aqui para a lateral e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Chegando aqui no último ponto baixo aqui dessa lateral, eu vou trabalhar um total de 3 pontos baixos. Então, ficou dessa forma. Viro o trabalho aqui para a próxima lateral. E aqui eu passo a fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base até chegar novamente aqui no último ponto de base dessa lateral. Chegando aqui no último ponto de base da lateral, eu vou fazer 3 pontos baixos. Viro o trabalho. Vou trabalhar novamente um ponto baixo em cada ponto de base e vou aproveitar e vou prendendo essa sobra de fio que eu tenho aqui. Chegando aqui no último ponto de base da lateral,
eu vou trabalhar novamente 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Viro aqui para outra lateral e faço um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Vou completar aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, faço aqui o último ponto baixo e agora vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Vou colocar aqui para você ver, ficou dessa forma, ok? Vou abrir um pouquinho aqui. Então, está aqui. Essa aqui é a nossa base. A partir daqui, nós vamos começar agora trabalhando para subir aqui as paredes da nossa cestinha, certinho? Para começar a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente, venho aqui no ponto de base, pegando apenas a alça de trás aqui do ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando sempre apenas a alça de trás e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu também faço um ponto baixo, pegando sempre a alça de trás aqui do ponto de base. Vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, aqui por toda a volta do nosso trabalho, mas sempre trabalhando apenas na alcinha de trás. Então, vai ficando dessa forma, você vai vendo aqui, já sobrando aqui uma alcinha aqui na base, e quando nós virarmos, o nosso trabalho começa a ficar assim, levantadinho aqui. Vou fazer mais alguns pontos para você ver. Então, você vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás que você tem aqui no ponto de base. São 2 alças, então você coloca sua agulha aqui pelo meio e trabalha os pontos apenas na alça de trás. Vira aqui para outra lateral e vai trabalhando da mesma forma. Então, quando você virar, seu trabalho vai ficar dessa forma, ok? Eu vou completar toda a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Você vira aqui para a lateral e vê a alça que sobrou. É que vai fazer agora essa alcinha, ela dá agora a diferença entre a base e as paredes agora da nossa cestinha que vão começar a subir, ok? Para começarmos a próxima carreira, nós vamos começar a trabalhar a partir daqui os pontos baixos centrados. Para fazer o ponto baixo centrado, normalmente o que nós fazemos para fazer o ponto baixo é passar a agulha aqui pegando as 2 alças do ponto de base. No ponto baixo centrado, eu vou passar minha agulha aqui pelo meio do ponto. Em vez de pegar aqui nas 2 correntes, eu passo a agulha aqui pelo meio do ponto. Então, vou passar minha agulha aqui pelo meio do ponto. Conduzo o fio
e faço ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, passo a agulha aqui pelo meio do ponto. Ele fica um pouquinho mais firme para a gente puxar do que o ponto baixo, mas isso vai fazer com que o seu trabalho fique mais firme. Então, você vai passar sempre para o próximo ponto de base, passa sua agulha aqui pelo meio do ponto e forma o ponto baixo. Vai para o próximo ponto de base, passa a agulha aqui pelo meio do ponto e forma o ponto baixo. Passa para o próximo ponto de base, passa a agulha aqui no meio do ponto e forma o ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar da mesma forma aqui por toda a carreira, sempre fazendo o ponto baixo centrado. Então, em cada ponto que eu tenho aqui na base, eu vou fazer um ponto baixo centrado. E quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Ok? Então, nós temos aqui duas carreiras trabalhadas em pontos baixos. As carreiras agora que já estamos subindo aqui as paredes da nossa cestinha. Então, com a carreira finalizada, ficou dessa forma. Nós temos duas carreiras prontas, trabalhadas em pontos baixos. Vamos fazer mais 6 carreiras, trabalhando da mesma forma, para começar a próxima carreira. Eu não faço nenhuma corrente de separação, já passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo centrado. Então, serão aqui um total de 8 carreiras, para fazermos aqui as paredes da nossa cestinha. Nós temos já 2 carreiras prontas. Eu vou trabalhar mais 6 carreiras, então, sempre da mesma forma, fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto que eu tenho aqui na base e volto trabalhando junto com você. Com as 8 carreiras prontas, daqui das paredes da nossa cesta, até agora ela está dessa forma. Primeiro, nós trabalhamos aqui a base para fazer aqui a nossa cesta. Depois, fizemos a primeira carreira em pontos baixos, pegando apenas a alça de trás do ponto de base. E fizemos mais 7 carreiras do ponto baixo centrado, ok? Então, ficou dessa forma. Agora, nessa parte aqui, nós vamos fazer a última carreira, trabalhando uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. E vou trabalhar um ponto baixíssimo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Isso vai fazer com que a borda da nossa cesta fique um pouquinho mais firme. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui o último ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Tiro aqui
a ponta aqui da laçada, venho aqui pela parte interna, vou introduzir a minha agulha aqui e vou puxar o fio aqui pra dentro. Então, vai ficar dessa forma. Aqui na parte interna, eu vou passar a minha agulha aqui, vou fazer isso com a agulha um pouquinho mais fina. Passo a minha agulha aqui pelos pontos de base, trago o fio um pouquinho aqui pra baixo e agora eu faço um nó. Vou conduzir o meu fio aqui pelos pontos de base, descendo com ele. Chegando com ele aqui embaixo, eu vou dar um outro nozinho. Trago ele aqui para um outro ponto de base e agora é só cortar. Então, quando você olha aqui, vai ficar perfeito aqui e aqui na parte aqui externa também. Ok, meninas? Então, você caminha com ele descendo aqui, que depois o acabamento da sua cesta ficará perfeito. Então, ficou dessa forma até agora a nossa cesta. Agora, eu vou reservar essa parte aqui um pouquinho. Vou deixá-la aqui na lateral. Agora, nós vamos passar a trabalhar com fio branco. O meu fio aqui é o branco gelo. Eu vou prender o fio na agulha. E vou fazer 9 correntes. Feitas as 9 correntes, eu volto na segunda corrente, depois da agulha, e faço um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente que eu tenho aqui na base. Na última corrente também faço um ponto baixo. Ficou dessa forma. Faço uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. E vou fazer novamente um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, ficou dessa forma. Faço uma corrente, viro o trabalho e volto a trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. A partir daqui, eu vou cortar o fio.
passo a ponta aqui por dentro da laçada e puxo para ela se fechar. Vamos voltar agora a trabalhar com fio azul. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro ponto de base. Introduzo a minha agulha aqui. E prendo fazendo um ponto baixo. No mesmo ponto de base, eu faço mais 2 pontos baixos. Agora, faço um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base, por toda essa lateral. Chegando aqui no último ponto de base dessa lateral, eu faço 3 pontos baixos. Agora, vou descer aqui, fazendo 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aproveito e já vou prendendo esse fio que eu tenho aqui solto. Agora que eu tenho as duas pontas do fio aqui juntas uma da outra, eu vou amarrar uma ponta na outra. Isso do fio branco que estavam aqui sobrando. Vou fazer 3 nós. E cortar o excesso aqui do fio. Voltando aqui a trabalhar na minha carreira, nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer 3 pontos baixos. Agora, passo a fazer, por toda essa lateral aqui, um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui no último ponto de base, eu faço novamente 3 pontos baixos. E aqui nessa lateral, eu faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Agora, nesse primeiro ponto que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Não faço nenhuma corrente, simplesmente já faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, que vai ser esse ponto de base aqui do meio, que eu tenho 3 pontos aqui no mesmo ponto de base, no ponto do meio, então, vou fazer 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto baixo. Agora, passo a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar novamente aqui na outra lateral.
Chegando aqui na lateral, eu tenho os 3 pontos aqui no mesmo ponto de base. No primeiro ponto de base eu faço apenas um ponto baixo. No segundo eu vou fazer 2 pontos baixos. E agora volto a fazer um ponto baixo em cada ponto de base até a próxima lateral. Chegando aqui na próxima lateral, eu tenho novamente 3 pontos aqui no mesmo ponto de base. No primeiro deles eu faço apenas um ponto baixo e no segundo, que é o ponto do meio, eu faço 2 pontos baixos. E volto a fazer um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base, até chegar novamente na próxima lateral. Chegando aqui na lateral, eu tenho novamente 3 pontos de base no mesmo ponto de base. No primeiro eu faço um ponto baixo, no segundo faço 2 pontos baixos. E agora volto a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. E finalizo a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra aqui de uns 50 centímetros. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Eu tenho a outra sobra do fio aqui. Vou aproximá-la aqui usando uma agulha um pouco mais fina. Vou amarrar agora aqui nessa segunda ponta, que eu já vou aproveitar, então já vou dar acabamento a essa sobra do fio. Eu vou cortar aqui essa sobra menor, a sobra maior, agora eu vou fazer a costura com ela.